Hoje é a quarta quinta-feira já, né? Quarta quinta-feira, quarta reunião do 25º ciclo de palestras. Estamos estudando o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, mais uma oportunidade hoje de esclarecer nossa mente sobre o verdadeiro papel da riqueza, da fortuna no planeta Terra, na atual conjuntura, no atual patamar espiritual que nós estamos. Hoje estamos recebendo nosso companheiro da Seara Espírita, o Antônio Carlos, que preparou com muito carinho mais uma parte do capítulo 16. Seja feliz, a casa é sua. Muita paz a todos. Obrigado. Eu quero agradecer à direção do JEIC pelo convite para fazermos esse estudo, né? Nós não vamos fazer uma palestra, nós estamos estudando juntos, aprendendo juntos, né? E peço aos amigos espirituais aqui presentes que possam me inspirar para que possa passar a mensagem do Mestre Jesus da melhor forma possível, que possa trazer uma compreensão melhor para todos nós. Como o Jailson já adiantou, nós vamos estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 16, Não Servir a Deus e a Mamon. Nós vamos estudar os itens de 11 a 13, emprego da fortuna, ou seja, da riqueza. Eu tenho duas perguntas para fazer. Os senhores e para as senhoras não precisam responder, só pensam, depois a gente vai conversando, quem sabe a gente chega num determinador comum. Qual é a sua mais valiosa propriedade? Pensa. Quando você desencarnar, poderá levá-la consigo? É difícil, né? Porque quando nós falamos de riqueza, nós não estamos falando somente em bens financeiros. Nós estamos falando de tudo aquilo que nós temos e que achamos que acrescenta na nossa existência. Essa riqueza pode ser intelectual, pode ser uma riqueza familiar, né? O intelectual eu até levo. Familiar, eu não levo. Ou eu vou antes ou eles vão antes que eu. Nós chegamos lá em tempos diferentes, né? Agora, voltando para as coisas materiais. Tudo que nós damos valores da matéria ficam aqui, nós não levamos nada, né? Como dizem, né? Nós nascemos nus, sem dente, e a partir daí dependemos da matéria para sobreviver. Mas nós vamos aos poucos adquirindo esses bens materiais. Então, os Espíritos vêm nos dizer qual é a nossa maior riqueza. Chegaram à conclusão? A vida. Seja ela física, seja ela espiritual. A vida espiritual é a nossa maior riqueza, porque Deus nos concedeu essa vida e nós vamos levá-la pela eternidade, nós não vamos desencarnar nunca. E a vida física também é um bem muito grande que nós temos, porque nos dá as condições para nós irmos nos lapidando, ou seja, nos melhorando, evoluindo, até nós atingirmos a perfeição e chegarmos ao grau de arcanjos, que todos nós um dia chegaremos lá, né? Então, quando nós começamos a olhar por esse lado, nós começamos a perceber que a matéria ela nos dá as condições para nós vivermos bem quando nós estamos encarnados. E sabendo lidar com a matéria, ela não nos faz mal, né? Então, muitas pessoas às vezes acreditam que aquele que tem muitos bens materiais, ele tem dificuldades, de certa forma, para evoluir. Tem entre aspas, porque vai depender daquele espírito que está encarnado com aqueles bens materiais na mão. Porque muitos de nós viemos com esse compromisso. Quando Deus nos dá as condições da reencarnação, nós planejamos essa reencarnação no mundo espiritual. E no mundo espiritual, nós escolhemos aquilo que nós precisamos passar, situações que nós precisamos passar para nós adquirirmos aprendizado. Então, de repente, nós solicitamos, olha, eu gostaria de reencarnar e ter muitos bens financeiros, ter uma fortuna à minha disposição para que eu saiba usar essa fortuna em proveito dos meus semelhantes, não somente em proveito meu. E Deus concede isso para nós. A espiritualidade faz todo um projeto, nós reencarnamos, às vezes, reencarnamos sem nada, às vezes em famílias muito pobres. E com o nosso esforço nós vamos enriquecendo e adquirimos uma grande fortuna. Aí vai depender de quê? De nós, espíritos, sabermos lidar com isso. Então, o que nós vamos fazer? Qual o emprego que nós vamos dar a esse bem material que nós temos?
Aí é que entra a nossa força de vontade, a nossa vontade de entender e de evoluir, compreender as leis divinas. Nós começamos a procurar fazer com que esses bens materiais leve conforto, leve condição para que uma outra criatura, que de repente não tem as mesmas condições que eu tenho, possa levar uma vida melhor. Né? Então, os Espíritos vêm nos dizer que existem dois tipos de riqueza, a riqueza material e a riqueza moral. Por que a riqueza material nos dá essas condições? Porque através dessa riqueza é que nós vamos começar a, de certa forma, a nos desenvolver interiormente. Nós vamos tirar de nós aquele egoísmo, aquilo que nós trazemos de outras existências, porque nós temos muitas existências. E em existências passadas, nós éramos muito egoístas. Por que nós éramos muito egoístas? Porque nós fomos criados simples e ignorantes e viemos desenvolvendo. Quando atingimos a compreensão, nós passamos a reencarnar em corpos humanos e a partir daí nós começamos a definir, a decidir o que fazer da nossa vida. E naquela época, lá atrás, na época das cavernas ainda, nós tínhamos aquela coisa, nós precisaríamos sobreviver. É o instinto de sobrevivência que todos nós temos. E naquela época, para nós sobrevivermos, nós tínhamos que, às vezes, cometer alguns atos que hoje nós achamos que são grotescos, mas para sobreviver. Né? E quando nós fazíamos isso, achávamos que era correto, e tendo esse tipo de atitude, ou seja, pensando somente em mim, tirando tudo que o meu semelhante poderia ter para que eu tivesse conforto, eu fui, de certa forma, deixando esse vício crescer dentro de mim, essa tendência, e ainda trazemos isso, todos nós trazemos esse instinto ainda dentro de nós. Então, quando nós reencarnamos num lar que nos dá as condições de nós termos poder, às vezes nós confundimos. Nós achamos que temos o direito de usufruir da forma que nós queremos e fazer o que nós queremos somente para nós termos situações boas na nossa vida. Temos o conforto, tudo aquilo que nós queremos. E nem que para isso seja necessário nós usarmos o nosso semelhante, ou seja, como é que eu posso dizer? Aproveitar do nosso semelhante, né? Então, usar esse semelhante para que ele faça algumas coisas, para que eu enriqueça, para que eu, de certa forma, tenha o bem-estar, sem pensar no bem-estar desse semelhante. Ainda é aquele instinto que nós trazemos e por isso que nós pedimos, às vezes, para reencarnar em situações muito fáceis, né? Ricos, vamos dizer assim, para nós lutarmos contra essa tendência que nós temos dentro de nós, porque isso ainda egoísta, todos nós temos um pouco de egoísmo dentro de nós, todos nós trazemos essa imperfeição ainda desde lá dos primórdios. Aí vamos tentar entender, será que eu sou egoísta? Nós achamos que não somos, né? Mas, por exemplo, se eu tenho em casa, sou eu e minha família ali, eu, esposa e mais 2 filhos, 4 pessoas, nós temos um prato de comida, um bife somente. Estamos dividindo aquele prato em 4. Aí chega alguém necessitado e solicita: eu estou com fome, você tem como me dar um alimento? Vamos ser sinceros. O que nós pensamos? Não dá, eu só tenho um prato para 4. Não é assim? O que nós vamos fazer? Olha, eu sinto muito, mas eu não tenho. A grande maioria de nós fazemos isso, não é uma crítica, é uma coisa que nós pensamos primeiramente em nós, nos nossos semelhantes, aqueles que estão junto conosco, quer dizer, nossos familiares. Se sobrar, eu vou pensar no meu semelhante. Então, isso tudo acaba fazendo com que nós, de certa forma, incorremos em erros, achando que estamos nos preservando, que era o que nós fazíamos no passado. Nós agredíamos, nós fazíamos o mal a outras criaturas para nos preservar. Quando achávamos que estávamos correndo algum risco, nós não pensávamos 2 vezes em causar o mal ao outro, achando que se deixássemos, aquele outro causaria o mal a nós. Então, isso acontecia muito conosco e nós estamos lutando contra isso. Então, quando os Espíritos falam saber usar a riqueza, não quer dizer que nós precisamos ser pessoas pobres, miseráveis para entrarmos no reino de Deus. Não. Nós podemos ter bens materiais, faz parte da lei do progresso. Nós precisamos buscar crescer financeiramente também, estudarmos, nos prepararmos para ter uma vida mais calma, mais tranquila no futuro. Então, nos esforçarmos para isso, mas nós não podemos dar mais valor às coisas da matéria, que os Espíritos falam. O que acontece conosco é isso, muitos de nós ainda somos escravizados pela matéria, vivemos em função da matéria. E isso não traz felicidade nem aqui, nem no mundo espiritual, porque estamos aqui
Às vezes temos uma família que precisa da nossa presença e nós trabalhando, não estamos fazendo nada de errado, estamos trabalhando, buscando, de certa forma, angariar mais recursos para dar uma vida melhor para os nossos familiares. Só que estamos ausentes. Quantas vezes nós vemos pessoas que trabalham a vida inteira e a família não tem o contato? E muitas vezes a família entra por caminhos diferentes, caminhos errados, trilham caminhos errados, justamente por causa disso, porque a pessoa está tão voltada para as coisas da matéria que ela se esquece. Ela tem uma família, ela se esquece que aquele que ele ama está ali aguardando a sua presença, não bens materiais somente. E como os Espíritos falam, tem pessoas que têm bens materiais que dá para ele sobreviver a vida inteira e a 13ª geração dele viver tranquilamente. E ele continua trabalhando com medo de perder as coisas materiais. É isso que às vezes nos atrapalha a nossa evolução. É isso que faz com que nós, às vezes, incorremos em erros. Não é maldade. Não é maldade, nós estamos buscando algo melhor para nós e para nossos familiares. Só que nós nos esquecemos que o nosso objetivo aqui não é somente adquirir bens materiais. O nosso objetivo aqui é usufruir desses bens materiais, auxiliar aqueles que estão necessitados realmente, mas estarmos juntos com aqueles que precisam conviver conosco. Darmos condições para aqueles que estão próximos a nós, para que eles sejam também felizes. E a matéria não traz felicidade, pode trazer conforto, pode trazer felicidade, mas não trazer comodidade, perdão. Pode trazer comodidade, mas não traz a felicidade muitas vezes. A pessoa fica tão presa naquele pensamento, naquela loucura de querer ter cada vez mais, com medo de perder o que tem, que acaba às vezes abandonando tudo e vivendo uma vida trabalhando constantemente, sendo escravizado pelo dinheiro. Então os Espíritos vêm nos falar, essa riqueza material, ela é muito boa para nós vivermos bem, mas nós teremos que aprender a lidar com esses bens materiais, né? Então dá até o exemplo, né? Tem uma parábola de Jesus em que ele fala, né, que um rico fazendeiro teve uma produção muito grande, né? Até dentro desse tempo, alguém já deve ter falado ou vão falar lá na frente. Teve uma produção muito grande e ele não tinha onde armazenar a produção do que ele tinha produzido ali, não tinha onde armazenar tudo aquilo. O que ele fez? Ele destruiu todos os seus celeiros, construiu um celeiro maior e ali ele colocou toda a produção que ele tinha tido e conversando consigo mesmo. Minha alma querida, temos dinheiro aqui para viver muitos anos sem precisar trabalhar. Vamos agora usufruir dos bens que nós adquirimos. Mais ou menos, estou falando grosso modo, tá? E aí vai dormir. E durante o sono, cara que é Deus, né? Mas um amigo espiritual lhe diz, você não pensou nisso, você foi inconsequente, você guardou tudo, mas você desencarnará essa noite. Ou seja, trabalhou, feito um louco, vamos dizer assim, se esforçou a vida inteira trabalhando para adquirir bens. Quando ele pensa em usufruir desses bens, ele desencarna, fica tudo aí. E às vezes o ficar tudo aí cria muita dificuldade para os familiares, que também, às vezes, através do egoísmo, através de cada um querer mais para si do que para o outro, acabam brigando, se desentendendo, e um prejudicando o outro para adquirir aqueles bens que foi deixado como herança. Então vejam, essa criatura trabalhou a vida inteira, não conseguiu usufruir aquilo que ele conseguiu ter, né? E chega no mundo espiritual, ele não morreu. Chega no mundo espiritual, ele começa a observar a família dele. Se ele não for uma pessoa muito apegada, um espírito muito apegado, ele vai ver a família dele, às vezes, se dissolvendo por causa daqueles bens que ele lutou tanto para deixar para a família, achando que aquilo ia trazer felicidade, e está trazendo tristeza. Imagine o sofrimento desse ser no mundo espiritual, porque ele começa a perceber que tudo aquilo que ele fez, ao invés de trazer felicidade, está trazendo dor e sofrimento, tanto para aqueles que ficaram encarnados, como para aqueles que desencarnaram também, né? Ou para ele principalmente. Então os Espíritos vêm nos mostrar, precisamos da matéria, precisamos buscar, de certa forma, ter recursos, sim, temos que estudar, temos que nos preparar, e podemos ter, não quer dizer que nós não podemos ser ricos, podemos ser ricos, milionários, bimilionários, mas devemos saber usar isso, e não usar somente em nosso proveito. Sabemos dividir. De que forma que os Espíritos falam?
auxiliando aqueles que necessitam. Então, se eu tenho condições, eu vou gerar empregos, eu vou dar condições para aquele que não tem as mesmas condições que eu tive, para que eles possam se manter e ter uma vida digna, uma vida onde eles possam se sustentar e sustentar as suas famílias e viverem razoavelmente bem. São espíritos que estão também num processo evolutivo. Eu vim com o propósito de ter muitos bens materiais justamente para isso, para auxiliar aquelas criaturas que, de certa forma, estão passando por outras provas ou até espiando algumas coisas. E eu venho com esse propósito de ajudar. Então, quando nós olhamos por esse lado, quando nós entendemos, e tem muitas criaturas aí encarnadas que têm uma fortuna muito grande, que trabalham e auxiliam os necessitados, geram empregos, fazem de tudo, ajudam instituições, auxiliando aqueles que não têm as mesmas condições que eles têm. Mas, infelizmente, ainda existem alguns que pensam somente em si, ou seja, explora o seu funcionário, paga salário indigno para o funcionário, acreditando que com isso ele vai ter mais lucros. É assim? Porque ele paga mal porque ele sabe que se ele pagar mais, ele vai ter que gastar mais, então ele quer ter um lucro maior, ele paga menos. E, às vezes, nós, numa situação difícil, nós nos sujeitamos a isso também, né? Porque precisamos ter recursos. Então, ele é responsável, às vezes, pela situação difícil pela qual eu estou passando, porque ele não está, de certa forma, valorizando o meu serviço, não está tentando, de certa forma, me dar uma condição digna, então eu acabo, às vezes, até enveredando por situações erradas por causa de atitudes de outras pessoas. Mas se eu enveredei por caminhos errados, eu sou responsável, tá? Não é culpa dele, não. Eu trago isso de mim também. Então a gente tem que observar isso. Ele vem com esse compromisso de nos auxiliar. Então, essa riqueza material é justamente para nós nos auxiliarmos aqui. Como estava conversando com o Jailson agora há pouco, quando nós olhamos o Evangelho, né, que tem lá que é uma passagem que diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dá a impressão que rico nenhum vai para o céu, né? Poxa, então ninguém quer ser rico, porque que é isso, né? Então, mas se nós entendermos isso, o buraco da agulha que eles falam, a agulha, né, que eles falam, tinha o camelo, era feito de pelo de camelo, cordão, né, que passava, dava para usar. Então ele faz mais fácil pegar um cordão, que é feito de pelo de camelo, e passar pelo buraco do agulha. Tem várias pessoas que falam de algumas formas, outros falam que é tipo uma passagem que existia lá na região lá, que era baixinho, então um camelo é alto, para passar um camelo era muito difícil, mas ele passava. Mas então Jesus está dizendo, a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus não é porque ele é rico, é porque ele dá vazão às suas tendências inferiores, ou seja, às suas imperfeições. Ele procura usar aquilo somente para ter poder, para usufruir do poder e usar as pessoas para que as pessoas façam o que ele quer, o que ele acha que é o correto. Esse é difícil. Mas quantas pessoas poderosas que existem aí no mundo, que fazem o bem e que nós sabemos que muitas pessoas oram por eles porque eles estão auxiliando. Tivemos exemplos aqui, tivemos Antônio Hermílio de Moraes, que ajudava muita instituição, tivemos também Ayrton Senna, que ajudou muitas pessoas, muitas instituições também, pessoas que tinham poder, tinham dinheiro e ajudavam. Ao passo que nós temos exemplos aí que não dá nem para falar, né, de pessoas, não falar nem nome, mas pessoas que só exploram a população, né? Então, nós temos os dois lados para nós analisarmos. Esses que desencarnaram, fizeram bem, podemos ter certeza. Muitas das criaturas encarnadas e até desencarnadas orando por eles, querendo o bem deles, porque foram auxiliados por eles. Agora, infelizmente, aqueles que faziam coisas erradas, né, devemos orar também, tá? Mas é mais difícil, né? Mas é mais difícil. Então, é isso que os Espíritos falam. Temos que saber usufruir daquele bem que Deus nos deu nesse momento, porque não é nosso. Nós não vamos levar nada que está aqui. Tudo que se encontra aqui permanecerá aqui. O que nós vamos levar? Aquilo que nós adquirimos de bens morais, né? E aí entra a riqueza moral. O que é a riqueza moral? A beneficência, né, que auxilia as pessoas, que geram emprego, que alivia a miséria. Isso é um bem moral, porque quando eu estou agindo assim, eu estou agindo dentro das leis divinas, né? A prevenção da pobreza, ou seja, dar oportunidade para aquele que não tem condições, para que ele possa, de certa forma, adquirir bens também e, de certa forma,
crescer e evoluir até materialmente. E como que nós vamos dar essas condições? Ensinando, né? Quantas vezes nós vemos dentro de empresas pessoas que detêm um conhecimento muito grande, não passam esse conhecimento com medo que aquele que está junto com ele, adquirindo esse conhecimento, poderá tomar o lugar dele. Vejam, é um erro muito grande. Se eu tenho o conhecimento, se eu detenho um conhecimento de algumas coisas, eu posso passar isso para o meu semelhante, para que ele possa usar isso em proveito, para que ele possa também crescer espiritualmente e materialmente. Essa é a minha função nesse momento. Auxiliar essas criaturas, passar esses bens. Então, isso tudo é riqueza moral. Eu estou, de certa forma, auxiliando sem esperar nada em troca. Eu estou auxiliando por amor, colocando em prática a lei de amor, justiça e caridade. Porque se eu amo, eu sou justo. E se eu sou justo, eu sou caridoso. Então, vejam, colocando em prática, nós estamos fazendo tudo o bem que deveríamos fazer para nós auxiliarmos o nosso semelhante e a nós mesmos. Então, quando nós começamos a olhar por esse lado, nós vamos perceber que caridade não é somente dar esmola. A esmola auxilia naquele primeiro momento. Às vezes a pessoa está numa situação muito difícil, precisamos auxiliá-la financeiramente, mas os Espíritos falam, precisamos também auxiliá-la para que ela possa produzir por sua conta própria, para que ela não se sinta humilhada e ter que pedir ao outro. Porque é muito difícil. Tem gente que não liga, né? Mas é muito difícil a gente ter que pedir para outras pessoas, sabendo que muitas vezes vamos receber um não como resposta, né? E tendo necessidade para isso. Porque tem gente que entra na mendicância por vontade própria, não quer trabalhar, não quer fazer nada, e se a gente oferece alguma coisa, ele não quer, mas aí é responsabilidade dele, não é nossa. Né? A nossa responsabilidade é o quê? É dar condições para essa criatura. Então, às vezes, no primeiro momento, ou dar um trocado, alguma coisa, auxilia essa criatura para que ela possa, de certa forma, conseguir superar as suas dificuldades e começar a produzir por si só. E dar também sem julgar. Porque muitas vezes nós julgamos, né? Eu vou contar uma experiência própria, não é normal, mas eu vou falar porque também não é nenhum mérito, tá? Eu encaro isso como um demérito meu, mas é tudo aprendizado. Antigamente, quando eu vinha do serviço, que eu passava, tem uma padaria próxima de casa, que tem um estacionamento na frente, eu passava todos os dias à tarde lá para comprar pão. E um dia eu passei, comprei o pão, estava saindo, e veio um rapaz, vermelhão, sabe que vermelhão assim, que aquele... Você olha e fala, esse bebe todas, né? Então, o rosto mostrava, se você não quer, dá para você me dar uns trocados, eu tô com fome, eu queria comprar um pãozinho para mim. Eu olhei para ele assim, falei, esse camarada não vai comer pão, coisa nenhuma, ele vai comprar bebida, ele vai beber, né? Pensei, a gente pensa, viu? Pensei também, não sou melhor que ninguém, pensei também, falei, não vou dar nada. Mas sabe quando vem aquela vozinha? Dá um trocado para ele lá, é o problema dele se ele for beber. Exatamente assim, essa vozinha na minha cabeça. Eu estava com os troquinhos do pão, uma moedinha, peguei e dei para ele. Mas eu fui teimoso, falei, esse cara vai beber. Como eu estava parado em frente à padaria, eu sentei no carro e fiquei olhando. Maldade, né? Porque ele vai beber. Ele foi lá, comprou o pão e saiu comendo o pão. Olha a vergonha que eu passei. Comigo mesmo. A minha consciência falando, tá vendo? Se você não dá, ele estava com fome. Então veja, muitas vezes a gente julga, né, pela aparência, pelo jeito da pessoa, sem saber realmente as necessidades. Então os Espíritos falam, ajude essa pessoa. O que ela fizer com aquela ajuda que você deu é problema dela. Você fez o quê? O bem, você proporcionou a condição para que ele, de certa forma, ou matasse a fome, ou fizesse alguma coisa para ter um pouco mais de conforto. Os Espíritos falam dessa forma. Então, a esmola em si, ela não é errada e não induz a pessoa. Nós achamos que quando nós damos esmola, nós estamos induzindo a pessoa a continuar pedindo. Mas os Espíritos falam, isso é de cada um. A grande maioria precisa, a grande maioria tem necessidade. Alguns fazem porque querem também, não teriam nem necessidade de buscar esse trabalho, porque nós vemos pessoas jovens, né? Ela podia um trabalhinho aí para fazer alguma coisa e ganhar uns troquinhos, né? Mas ele não quer, ele não faz. Pessoa jovem, mas não cabe a nós julgar. Se eu posso ajudar, vamos ajudar, para que eles possam também ter noção de que podem se auxiliar. E o que os Espíritos falam, podemos auxiliar
dando condições para essas criaturas sem ter necessidade de dar esmola. De que forma? Gerando algum tipo de atividades para eles se sentirem importantes, produzindo com o seu próprio esforço. Então, às vezes, nós temos lá a nossa calçada lá cheia de mato. Se cortar esses matos, não corta. Aí vem um camarada pedir, podemos, olha, eu tenho esses matinhos, você não quer cortar para mim? Não, eu pago para você. Quer dizer, eu estou dando condições para ele trabalhar e conseguir os recursos com o seu próprio esforço. Um esforço, às vezes, muito simples, mas eu estou mostrando para ele que ele pode, de certa forma, conseguir recursos fazendo pequenas coisas. Ele não precisa fazer grandes coisas para ter recurso. Então, estamos dando oportunidades, é o que os Espíritos falam. Buscar todas as oportunidades que nós possamos ter para auxiliar aquela criatura a ela se manter por si só. Para que ela possa, de certa forma, buscar os seus próprios recursos, independente se foi muito ou pouco recurso. Ela tendo condições, ela vai aos poucos se melhorando e vai mudando. Né? Mesmo aqueles que estão ainda arraigados no vício também vão se perceber que são, de certa forma, vistos, são considerados pessoas, seres humanos, como todos nós somos, porque às vezes isso não é crítica, sabe, gente? Isso aí é com todos nós, né? O mundo que nós vivemos hoje, um mundo tão perigoso, né? Então, dá até medo de sair na rua à noite, estava conversando com o Geo, muitas pessoas têm até receio de sair à noite. Então, nós estamos dentro do nosso carro, às vezes com o vidro aberto, às vezes não, né? Mas paramos num semáforo. E ali vem uma pessoa pedir. Se estamos com o vidro aberto, o que nós fazemos? Fechamos o vidro rapidamente, fingindo que não, nem olhamos, fingindo que não estamos vendo, não por maldade, por medo, por receio. E às vezes ali tem um ser necessitado realmente. E claro que nós não vamos também sair por aí dando sopa, né? Abrindo o vidro para qualquer um. Temos que nos cuidar também, nos preservarmos. Mas existem aqueles que nós sabemos, todos os dias que eu passo nesse semáforo, esse camarada está ali pedindo. Então ele não é um malfeitor. Ele é um necessitado realmente. Então, por que não mostrar para ele que nós estamos vendo? Por que não mostrar que nós os consideramos também? Às vezes eu não tenho condições de dar dinheiro, mas pelo menos uma palavra amiga. Atenção. Né? Isso também é amor. Isso é caridade. Dando atenção para aquele que às vezes é desprezado por muitas pessoas. E as pessoas não desprezam, às vezes, por maldade, desprezam por medo, por receio. Mas nós sabemos que aquele camarada está sempre ali. Nós sabemos quem é ele. Nós não conhecemos assim com amizade, mas nós o conhecemos de vista, às vezes, durante muito tempo. Então nós sabemos que não é um malfeitor, então por que fechar o vidro e virar o rosto fingindo que não estamos vendo? Né? Então, tudo isso que os Espíritos falam, são situações que nós podemos estar doando, ou seja, são riquezas que nós estamos doando, coisas que nós trazemos dentro de nós e podemos auxiliar essas criaturas também. Então podemos ter uma fortuna muito grande, podemos ter pouca coisa, mas todos nós somos ricos. Todos nós podemos nos considerar criaturas ricas, mesmo que a nossa situação financeira seja a pior possível. Mas nós temos nossa família, nós temos aqueles que estão convivendo junto conosco, aqueles que passam por situações difíceis junto conosco e nos apoiam às vezes. Né? Então, é isso que nós devemos ter em mente. Esse é o bem maior que nós trazemos. Esse é o nosso bem maior. E é isso que nós vamos levar. O que nós vamos levar? O amor daqueles que nós ajudamos, o amor daqueles que estão junto conosco, o carinho daqueles que não teve muito contato conosco, mas sabem que nós agimos de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. Porque tudo que nós fazemos é observado por alguém. Pessoas, às vezes, que nós não conhecemos, nos observam e veem as nossas atitudes. E nos têm como exemplos, muitas vezes. Né? Então, é essa a maior riqueza que nós podemos dizer que nós temos na vida aqui material encarnado. E isso é que nós vamos levar para o mundo espiritual quando chegarmos lá. Nós não vamos ficar presos aqui às coisas materiais, porque aquele que é muito apegado às coisas materiais não consegue se desligar. Fica aqui preso ali, querendo manter o que produziu, ou às vezes sofrendo junto com os herdeiros que estão ali guerreando para dividir a melhor, ganhar até, de certa forma, mais lucro do que o outro. Quando isso, na realidade, são coisas que Deus nos
proporciona para nós evoluirmos, para nós crescermos, mas para nós não vivermos em função disso. Então nós precisamos da matéria para sobreviver, mas nós não precisamos viver em função da matéria para sobreviver. Nós podemos ser felizes independente da situação financeira em que nós vivemos, desde que nós não nos revoltemos, desde que nós entendemos que cada um está no seu momento, cada um está passando por aquilo que precisa para adquirir aprendizado, para evoluir espiritualmente. Muitos vêm com o propósito de auxiliar, ou seja, em missão realmente, passam por situações às vezes muito difíceis, mas para mostrar para o outro, você pode viver assim, não vai sofrer, não vai passar muito por dificuldades. Tivemos muitos exemplos assim, né? Tivemos Irmã Dulce, tivemos Madre Teresa de Calcutá, tivemos Chico Xavier, Divaldo, que desencarnou recentemente. São seres que abriram mão da sua vida social, que abriram mão de ter bens materiais para auxiliar os que estavam necessitando. Chico produziu mais de 450 livros, ele psicografou. Se ele fosse ter o direito autoral de todos esses livros, ele seria multimilionário. E vejam, aquele ser simples, tranquilo, que a própria roupa que ele tinha era doada por alguém. O terno que ele usava cabia 2 Chicos dentro, né? Mas ele era feliz, porque a missão que eles vão mostrar é possível viver uma vida simples para ir auxiliar o outro, mas não é necessário todos viverem essa vida simples. Porque se todos nós formos viver essa vida simples, vamos ser todos necessitados. Nós precisamos ter aqueles ricos, precisamos ter aqueles empresários que proporcionam condições para nós trabalharmos, para nós obtermos os nossos salários e os nossos recursos. Não dá como para dividir em partes iguais para todo mundo. Se pegássemos toda a riqueza do mundo e dividíssemos em partes iguais, seríamos todos miseráveis, todos pobres, porque não daria para todos. E em determinado momento, iria começar a aparecer as mais inteligentes, aqueles que conseguem manipular melhor o dinheiro, né, a movimentação financeira, e conseguem enriquecer, e tem aquele que é o gastão, que vai gastar tudo e vai continuar pobre do mesmo jeito. É de cada um de nós. Então nós estamos no nosso momento. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos está dando. Estejamos muito ou tenhamos pouco. Agradecer a Deus e usar, se temos muito recursos, usar esse recurso de uma forma consciente, de uma forma onde nós sabemos, eu vou usufruir disso, vou ser muito feliz. Vou passear, vou viajar, vou comprar o que eu quero, mas também vou dar condições para outra pessoa sobreviver. Porque o rico ele pode comprar o que ele quer, pode, mas o que ele está comprando está, de certa forma, gerando renda para outras pessoas. Né? Você pega um camarada que compra um carro lá de R$1 milhão, nossa, R$1 milhão, né? Mas quantas pessoas não estão sobrevivendo com a produção daquele carro? Vejam, o fabricante, os fabricantes das peças, os funcionários desses fabricantes. Então, muita gente está usufruindo desse R$1 milhão. Então, não é errado ter. Se eu tenho e eu posso comprar, eu tenho que comprar sim. Me satisfaz, eu posso, desde que eu estou fazendo consciente de que eu estou ajudando outras pessoas, sim. Não simplesmente querendo só obter lucro. Quando eu faço, quando eu compro, quando eu movimento o mercado, eu estou auxiliando também outras pessoas. Pessoas que têm um salário baixo, mas que produzem alguma coisa que está, de certa forma, fazendo com que aquele bem que eu estou comprando seja montado. Vejam bem. Então não é errado ter. O errado é quando nós queremos ter somente para nós e de certa forma, abusamos de outras criaturas, usamos outras criaturas para somente nós termos lucro. Quando nós pensamos também no bem-estar do semelhante, podemos ter certeza. Estamos agindo dentro das leis de Deus. E se somos pobres, vamos ficar com raiva de quem tem dinheiro, não. Vamos pensar assim. Se ele tem dinheiro, o que ele compra talvez está proporcionando que eu sobreviva. Se ele for o meu patrão, graças a Deus que eu tenho esse camarada como patrão. Se eu não tivesse, eu não teria recurso, não teria meu salário. Né? Então, buscarmos dar o nosso melhor e entender que cada um está no seu momento. Se eu tenho pouco, é porque eu, de certa forma, programei isso no mundo espiritual para passar por essa existência tendo pouco. Se eu tenho muito, programei também. Vai depender muito agora a minha felicidade das minhas atitudes quando encarnado. Aí eu vou chegar feliz ou infeliz no mundo espiritual. Vai depender única e exclusivamente de mim. E Deus confia em nós.
nós precisamos também confiar e fazer a coisa certa. Muito obrigado.